março, o Dia Mundial da Água. Foi uma diretiva emanada pela Conferência das Nações Unidas em 1992, por isso há 34 anos. A verdade, a sensibilização para o uso da água tem sido uma preocupação dos líderes de todo o mundo. Mesmo assim, uma em cada 4 pessoas não tem acesso potável. Mais de 700 crianças morrem todos os dias ligadas à água insegura e saneamento deficiente. Mais de 2,2 mil milhões de pessoas não têm serviços de água potável gerida de forma segura. Cerca de 4 mil milhões de pessoas enfrentam a escassez severa de água pelo menos um mês por ano. Porque estes dados, quando estamos a falar de Portugal, em que acabamos de sair de um período em que já tínhamos água por tudo quanto era sítio, com as inundações. Mas a verdade é que a água é cada vez mais um bem escasso. Alguém dizia que a próxima guerra mundial poderá ser causada precisamente por falta deste recurso. Há zonas no globo onde já se mata por causa de água. Aqui em Portugal nós temos outro tipo de preocupações e por isso convidei o engenheiro Idalécio Oliveira, o administrador da BMG, que é a entidade que faz a gestão da qualidade e a segurança e o uso correto da água nos concelhos de Mira, Montemoro Velho e Sor, para falarmos um pouco da importância de cada um de nós respeitar este líquido que é cada vez mais precioso. E mais, o engenheiro Idalécio Oliveira esteve aqui precisamente para nos alertar numa outra situação que muitos de nós não pensam, que tem a ver com o encaminhamento correto das águas pluviais que não devem ir para os coletores dos saneamentos. Engenheiro Idalécio Oliveira, bom dia, obrigado por ter aceito este meu convite. Fale-me um pouco, no fundo, qual é a principal preocupação para quem gere este recurso tão importante como é a água? Bom dia Carlos Gaspar, bom dia à Rádio Regional do Centro. A água, de facto, é uma preocupação mundial. Disse bem o Carlos Gaspar que nós já assistimos no mundo a várias guerras sobre a água, em que os países e os povos se degladiaram por causa desse tão importante recurso, coisas mais antigas e outras bem mais recentes, e, portanto, continua a existir uma grande preocupação. Veja-se agora neste conflito com a ameaça de ataque de desalinizadoras em países onde a água, o único que têm disponível é a água do mar e que têm que a tratar para conseguir tê-la potável e disponibilizá-la às pessoas, e a grande preocupação que isso provoca. Portanto, a água é um recurso que temos que preservar, a água é um recurso que temos que cuidar bem e distribuir bem, e, portanto, é uma preocupação que deve estar presente junto de todos os decisores e junto também de todas as pessoas, porque também é importante a atitude das pessoas perante tão importante recurso. A campanha que lançou e que neste momento, se visitarmos o site da BMG, está bem patente, que é este cuidado do garantir o devido encaminhamento das águas pluviais. As pessoas tinham percepção deste, eu vou chamar um problema, não sei se é um problema, mas desta forma de gerir, porque para mim apanhar a água do telhado e colocá-la nos esgotos era o mais normal. Pois, mas de facto as pessoas não tinham bem a percepção do erro que estavam a cometer, e também durante muitos anos não foi grande preocupação, porque afinal até era relativamente barato, digamos, conduzir esgoto e tratar esgoto. No entanto, as questões ambientais têm sido cada vez mais uma preocupação, porque as águas residuais têm um impacto fortíssimo no ambiente e, aliás, estamos agora a assistir à implementação de uma nova diretiva comunitária que entrará em vigor, está a ser adaptada ao direito português e, portanto, que vem exigir ainda mais sobre esta matéria. Não podemos esquecer que as águas residuais são um conjunto enorme de águas que foram utilizadas para diversos fins, não são só os domésticos, os industriais, enfim, uma série de componentes poluentes que existem nas águas residuais que têm que ser tratadas. Já chegamos todos à conclusão que os nossos rios, as nossas ribeiras, o solo, isso precisa de ser cuidado, precisa de ser protegido e, portanto,
precisamos de proteger. Quando as pessoas incluem na sua prática o lançamento nas redes de esgotos de tudo o que não lhe dá jeito, por vezes lixo, também é uma campanha que implementámos há tempos, em que as pessoas jogam lixo, jogam o que calha, que aparece nas jetares, nos esgotos, e depois a água da chuva, isso tudo vem adensar e fazer um problema crescer sem qualquer tipo de razão, porque é só uma questão de sabermos o que é que devemos fazer e de cumprirmos com as regras que estão implementadas sobre a matéria, ouvirmos bem o que as entidades gestoras dizem sobre este assunto, estarmos atentos e irmos corrigindo esta prática que é altamente lesiva e que tem custos. Também agora as pessoas começam a ter as tarifas, as faturas da água. Antes pagava-se a água, mas não se pagava o saneamento, nem se pagava o lixo. Agora já se paga tudo, porque tudo tem custo e tudo pesa nos orçamentos. E, portanto, as pessoas têm que perceber que quanto mais afetam estes sistemas, mais caro lhes vai ficar. Às vezes aquela ideia de que, pronto, isto, eu jogo isto no saneamento e deixa de ser problema meu. Pois, deixa de ser problema seu, mas vai pagar esse custo. Ou seja, um custo coletivo. Como é que está, já que falamos de água e de água que falamos por causa de assinalar o Dia Mundial da Água, como é que estão as redes de água de Mira, Montemor e Sor, que são da responsabilidade da BMG? As redes de água estão, como em todo o país, e como todos nós, vamos envelhecendo e, portanto, tem que haver aqui um esforço enorme por parte das entidades gestoras e do Estado em si, para as remodelar. Nós assistimos aqui a um fortíssimo investimento nos últimos 30 e tal anos, mas a vida útil deste tipo de infraestruturas há quem a coloque em 50 anos, por exemplo, e portanto quer dizer que nós estamos perante redes, algumas delas que já têm mais até de 50 anos, como é evidente. E, portanto, nós temos que as renovar, como temos que renovar tudo o que é infraestrutura que usamos no dia-a-dia. Temos que renovar, as coisas envelhecem. E, portanto, de facto, as redes de abastecimento de água, umas mais antigas, outras mais recentes, nestes 3 municípios, precisam ter um olhar atento, e as mais antigas, aquelas que dão mais problemas, aquelas onde temos mais perdas, mais rupturas, mais fugas de água, que é um problema que tem que se atacar, porque a água, como disse antes, é um recurso valioso e, portanto, não o podemos desperdiçar. Essas redes têm que ser remodeladas, e isso é um investimento fortíssimo que a ABMG tem que fazer, que está perfeitamente contabilizado e equacionado, mas que carece de financiamento. Alguma recomendação, algum conselho especial que queira deixar a nós, enquanto consumidores, enquanto utilizadores, maus utilizadores da água? O conselho que damos, e que está a sair agora também numa série de iniciativas da ABMG, campanhas, é: as pessoas têm que estar atentas ao que se passa dentro das suas casas, dos seus edifícios, das suas propriedades, para fazerem também um uso racional e coerente da água que nós lhe disponibilizamos à porta. E, portanto, além disso, se virem, quando vêm alguma ruptura em espaço público, devem naturalmente avisar a ABMG. Para nós podermos atuar, nós temos um elevado nível de perdas ainda, é um trabalho que tem que ser feito e está a ser feito, mas as pessoas podem dar aí um contributo. Outra questão importante: as pessoas deviam considerar a ABMG como uma entidade próxima, a ABMG e todas as entidades gestoras, no sentido de que estas entidades os possam contactar facilmente. Porque isto é assim: a tecnologia permite-nos ter mais conhecimento sobre o que se passa com as redes, telegestão, telemetria, a digitalização dos sistemas permite perceber que a determinada altura há um problema em determinado sítio. E se nós tivermos o contacto, hoje a comunicação é fundamental, de antes fazia-se por ofício, hoje não pode ser. Hoje nós temos que ter o contacto dessa pessoa para, através de uma mensagem, através de um telefonema, dizer-nos: você tem um problema, deve resolvê-lo imediatamente, está aí a perder água. E, portanto, para isso é preciso que as pessoas nos contactem e atualizem os seus dados. O que é que se passa? Como sabemos, os contratos são antigos, estão em nome ainda de pessoas falecidas, as pessoas têm água em casa, não se preocupam.
querem é ter o serviço e, portanto, ao longo dos anos vão digamos, aligerando vão deixando de estar, e hoje não pode ser. Hoje apelamos para que atualizem os seus contactos, deem-nos os seus contactos para uso estrito desta situação, que é para nós os podermos avisar rapidamente de problemas que existem e outras questões, quando nós vamos reparar uma ruptura da água e temos que fechar a água às pessoas, se tivermos esses contactos, rapidamente fazemos chegar uma mensagem e dizer, olha, você das 10 horas ao meio-dia, por exemplo, vai ter problemas no fornecimento de água, porque nós vamos reparar uma ruptura. Se não for possível fazer isto, as pessoas chegam a casa, não sabem de nada, começam a ligar, têm problemas, e isto é tudo, às vezes, mais fácil de fazer se houver mais proximidade e mais atualização por parte dos nossos clientes, das pessoas que usam o sistema. Engenheiro, obrigadinho por esta partilha, por estas recomendações, por esta sensibilização e bom trabalho na gestão daquilo que é tão rico, mas tão escasso para cada um de nós enquanto consumidores. Um abraço, amigo. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Bom trabalho. Bom dia. A ABMG é a entidade que faz a gestão das águas e do saneamento em Mira, Montemoro Velho e Sores. Tivemos a conversa com o engenheiro Idalécio Oliveira, administrador desta entidade. Aproveito para me despedir de todos. Luís Vaz fica já consigo para a segunda parte do programa da manhã. Amanhã cá estarei às 7h30 para falarmos da floresta. Bom dia.